Hoje é segunda, 21 de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Infelizmente, o Botafogo não venceu nessa rodada, empatou em casa contra a equipe do Criciúma e aquela vantagem que estava de 3 pontos na última rodada passou para 1, já que a equipe do Palmeiras venceu o Juventude lá em Caxias do Sul. Resultado que até certo ponto era esperado. O que não era esperado era a atuação do Palmeiras, que apesar de ter vencido por 5-3, olha, teve vários problemas defensivos e mostra que o time do Abel Ferreira tem pontuado, mas também não está jogando bem. Tá tudo equilibrado. Em cima, embaixo, rodada bastante agitada. Infelizmente, perdemos a diferença, mas houve uma inversão da última rodada, né? Na última rodada nós vencemos e o Palmeiras empatou. Nesta rodada, eles venceram, nós empatamos e a vantagem está em 1 ponto. Tudo isso nesse nosso giro de notícias com análise da rodada. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Essa tabela que eu estou olhando é do SofaScore, parceiro do canal do TF. Se você ainda não baixou o SofaScore, baixe. O aplicativo é rápido, é leve, você pode analisar tudo, mapa de calor, táticas, o jeito que os times jogam, o que os atletas fizeram, as notas de cada partida. Dá para você ter uma imersão no que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Se vocês ainda não baixaram, link está aqui embaixo, no primeiro comentário. QR Code está aqui na tela, é só baixar, vocês terão ali várias informações bem bacanas neste aplicativo. E claro, cada download vocês ajudam demais o meu canal. Link no primeiro comentário, baixem. Terminou a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada que ela foi dividida ali, né, por causa dos jogos da Copa do Brasil. Você teve o início dela já na quarta-feira e ela terminou ontem às 20 horas com a partida entre Juventude e Palmeiras. A equipe alviverde venceu o Papo lá em Caxias do Sul, um jogo bastante movimentado. Iremos falar sobre essa partida daqui a pouco aqui no canal. Vamos passar os resultados para vocês. O Fortaleza empatou em casa contra a equipe do Atlético Mineiro por 1-1. E a vantagem que o Botafogo tinha para o Fortaleza acabou sendo mantida. Lembrando que o Fortaleza jogou contra um time totalmente reserva do Galo e não conseguiu ter uma vantagem. Acabou ainda tendo 2 jogadores expulsos. Para o próximo confronto, que será um jogo que tem ali algo direto contra o Palmeiras, o time do Vojvoda terá desfalques importantes. Mas foi outra equipe que não aproveitou o jogo na sua casa para conseguir pontuar. O São Paulo goleou o Vasco da Gama lá no Brinco de Ouro da Princesa e a briga pelo G4 está muito movimentada. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 5-2. O Fluminense venceu o Flamengo por 2-0. A situação ali no Z4 mudou bastante, daqui a pouco eu mostro para vocês. O Atlético Goianiense empatou em casa contra o Cuiabá. Esse confronto aqui são de 2 equipes que ano que vem irão jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Serão provavelmente adversários do Voltaço, campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira, nós tivemos também, além desse jogo, Atlético Goianiense e Cuiabá, a nossa partida contra o Criciúma, 1-1. Eu tô vendo muita gente remoendo nesse jogo. Acabou, gente. Vamos ficar remoendo até quando? Acabou, passou. Bola pra frente. Lições serão aprendidas com essa partida. Palmeiras tropeçou na última rodada contra o Red Bull. Ah, o jogo foi lá em Bragança Paulista, mas foi dentro do estado de São Paulo. O jogo que todo mundo esperava que o Palmeiras fosse vencer e eles não venceram. Pronto, acontece. Todo mundo tropeça. O Botafogo, infelizmente, tropeçou em casa. Cruzeiro, 1-1 com o Bahia. Jogo que valia ali uma briga pelo G6 do Campeonato Brasileiro. Houve um empate, ambas equipes ficaram ali na mesma posição, na mesma situação na tabela. O Vitória, que está ali lutando desesperadamente para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, venceu o Bragantino por 1-0. O Internacional venceu o Grenal por 1-0. O Internacional, com a pipa apontada para cima, na sua briga por uma vaga na Libertadores e até mesmo por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. E o resultado que terminou a rodada 5-3. Palmeiras em cima do Juventude. Quem só olha o resultado e não viu o jogo, só vou passar uns detalhes para vocês. A equipe do Juventude me surpreendeu negativamente uma situação na parte defensiva, o que é o ponto forte do Jair Ventura, não houve ontem. O que marcou mal o Juventude foi um absurdo. Se a equipe do Jair Ventura tivesse marcado da maneira que o Jair marca e tivesse utilizado a bola parada como utilizou bem, poderia ter vencido o Palmeiras, que sofreu, só para vocês terem uma ideia, de um time que está ali na parte de baixo da tabela. O Palmeiras sofreu 25 finalizações. 25 finalizações. Para vocês entenderem que no Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. Todo mundo pode ter jogos difíceis.
Se ontem o Juventude tivesse tido uma partida bem feita defensivamente, poderia ter ganho. E o Palmeiras chegou ali 6 vezes, fez 5 gols. O aproveitamento quase que 100% da equipe alviverde. Essa é uma vantagem. O Palmeiras é um time letal. Tem poucas oportunidades. Você teve uma chance perdida pelo Felipe Anderson no primeiro tempo e as outras o Palmeiras aproveitou os contra-ataques e os espaços dados pela equipe do Juventude e conseguiu fazer ali os seus gols. O Palmeiras venceu justamente porque foi mais pontual nas chances criadas. Mas, na minha opinião, era um resultado esperado, como eu também achava que era uma vitória, como eu também achava que nós iríamos vencer esse jogo e a vantagem iria ficar em 3 pontos. Mas, infelizmente, não aconteceu isso, faltando 8 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. Equipes com partidas a menos, é bom sempre falar isso. Você tem o Flamengo com um jogo a menos e o Internacional com um jogo a menos. Será o confronto entre essas duas equipes. O Atlético Mineiro tem um jogo a menos, o Vasco tem um jogo a menos, o Fluminense tem um jogo a menos, o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos e o Cuiabá tem um jogo a menos. Vamos à classificação do Campeonato Brasileiro após 30 rodadas. O Botafogo é líder com 61 pontos, na segunda posição Palmeiras com 60, na terceira o Fortaleza com 56, na quarta posição o Flamengo com 51. Tá bem nítido que a briga pelo título brasileiro vai ficar entre Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Com todo respeito ao Fortaleza, eu acho que a briga fica entre Botafogo e Palmeiras. Eu não vejo Fortaleza, que vai ter um jogo fundamental para isso, para mudar essa minha opinião na próxima rodada, que será um confronto direto contra a equipe alviverde lá no Allianz Parque. Se o Fortaleza vencer, cola no Palmeiras e entra de vez na briga pelo título brasileiro. Ali você tem agora uma briga fortíssima pelo G4 do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está na quarta posição com 51 pontos, na quinta posição o São Paulo com 50 e na sexta o Internacional, que tem um confronto direto contra o Flamengo com 49. Se o Internacional vencer esse confronto direto contra o Flamengo, ultrapassa a equipe da Gávea e fica no G4 do Campeonato Brasileiro. Na sétima posição, o Bahia. Na oitava posição, o Cruzeiro. Na nona posição, o Atlético Mineiro. Do Vasco para baixo começa a zona da confusão. O Vasco, que foi eliminado na Copa do Brasil, agora tem que começar a olhar também aqui para a parte de baixo, já que nesta rodada, à exceção do Juventude, as outras equipes que estão ali naquele miolo pontuaram. Vamos lá, aqui ó, na nona posição. Na décima posição você tem o Vasco com 37 pontos. Na 11ª, o Criciúma com 36. A gente não pegou um time banana no campeonato. O Criciúma está aqui no meio de tabela, na 11ª posição. Está à frente do Grêmio, que está na 12ª com 35. Na 13ª, o Red Bull com 34. Na 14ª, o Juventude com 34. Na 15ª, o Fluminense. Na 16ª, o Vitória da Bahia com 32. E no Z4, Corinthians com 32 pontos. Na 18ª posição, o Atlético Paranaense com 2 jogos a menos com 31. Na 19ª posição, o Cuiabá com 27. E na lanterna, e já virtual rebaixado, a equipe do Atlético Goianiense. Se nós pegarmos aqui a tabela, nós teremos partidas que serão realizadas, dos jogos a menos. No dia 22, na terça-feira, Fluminense e Atlético Paranaense. Esse jogo que acontecerá no Maracanã será um confronto direto. Se o Atlético Paranaense vencer, ultrapassa o Fluminense. Se o Fluminense vencer, vai deixar o Furacão ali dentro do Z4 e afundado no Z4 com o jogo a menos. E o Fluminense vai dar aquela respirada muito significativa nessa luta para fugir da segunda divisão. E no dia 19, no dia 24, uma partida que é referente à 19ª rodada, Vasco e Cuiabá. O Cuiabá tem que vencer esse jogo em cima do Vasco, porque caso vença, chegaria a 30 pontos e poderia sonhar com algo ali para ficar na primeira divisão. E o Vasco também, que está ali com 37 pontos, se você pega, está a 5 do Z4 do Campeonato Brasileiro. Então o Cruz Maltino segue ali perigando a respeito de um rebaixamento. Vamos falar da... Eu estou olhando para o celular, que eu estou aqui para baixo, que eu estou olhando no celular as rodadas, enquanto eu estou colocando aqui na tela a tabela do SofaScore para vocês. 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esses jogos acontecerão no sábado, porque domingo teremos o segundo turno em algumas cidades do nosso país. Algumas cidades terão o segundo turno e a CBF antecipou os jogos para o próximo sábado, os jogos desta rodada. Nós teremos às 16h30 Palmeiras e Fortaleza, jogo que acontecerá no Allianz Parque. Duelo do segundo contra o terceiro colocado. Para nós, o melhor resultado seria o empate, porque você seguraria a equipe do Palmeiras e o Fortaleza também ficaria
preso ali. Mas você tem outro resultado, que seria a vitória do Fortaleza. Pra gente, ou empate, uma vitória do Fortaleza, vejo como os melhores que poderiam acontecer. Vitória e Fluminense, um duelo de duas equipes ali desesperadas na luta contra o rebaixamento, jogo lá no Barradão. Grêmio e Atlético Goianiense, o Grêmio que ainda periga a respeito do rebaixamento, pega o Atlético Goianiense que já está rebaixado. Atlético Paranaense e Cruzeiro, o Furacão que não vence de ninguém, vai pegar o Cruzeiro que também não vence ninguém, com o Fernando Diniz. É a semana decisiva para o Furacão. Se o Furacão não vencer Fluminense e não vencer o Cruzeiro, o rubro-negro do Paraná vai ver a segunda divisão ali, ó, o fantasminha batendo em sua porta, e quem sabe vai rolar um Atletiba na Série B do Campeonato Brasileiro e um Furacão versus Voltaço aqui no Raulino de Oliveira. O nosso jogo no próximo sábado, às 19 horas, lá em Bragança Paulista. Esse jogo tem algumas situações. Por exemplo, o Botafogo vai jogar com o time titular? Vai jogar com o time reserva? Quais jogadores serão poupados? Vamos ter ali força máxima? São vários detalhes que o Botafogo tem que ajustar visando essa partida contra a equipe do Bragantino. Eu acredito em um time misto. Acredito que aconteça isso. É um jogo para a gente somar ponto. Botafogo, que faz uma campanha fantástica fora de casa, é a melhor campanha como visitante do Campeonato Brasileiro, dá sorte jogando lá em Bragança Paulista, e é um jogo pra gente vencer. O time do Caixinha não faz um bom Campeonato Brasileiro, tá lutando contra o rebaixamento, não deve ter um público tão grande lá no estádio de Bragança, né? Deve ter um público ali mediano, e o Botafogo tem que aproveitar, é um bom gramado, seja qual for o time, o Botafogo tem condições de vencer a equipe do Bragantino. Entraremos em campo já sabendo quanto foi Fortaleza e Palmeiras, jogo na Allianz Parque. Flamengo e Juventude, certamente uma vitória do Flamengo, não vejo o time do Juventude conseguindo atrapalhar a equipe rubro-negra no Maracanã. Atlético Mineiro e Internacional, jogão, mas provavelmente com o Atlético Mineiro com time reserva, bom para o Internacional, já que o Galo deve poupar seus jogadores por causa da Copa Libertadores da América. Criciúma e São Paulo, jogo lá no Heriberto Rilse, né? A equipe de Santa Catarina vai jogar de novo contra um time do G4 do Campeonato Brasileiro. E Vasco da Gama e Bahia. E a partida entre Cuiabá e Corinthians foi adiada. A equipe alvinegra do Parque São Jorge jogará na quinta-feira pela Copa Sul-Americana e o jogo aconteceria sábado, né? A respeito do Campeonato Brasileiro. Pelo intervalo curto, menor que 66 horas, esse jogo foi adiado pela CBF. Dito tudo isso, a rodada foi ruim? Claro que foi, não vencemos, perdemos pontos em casa. O Palmeiras diminuiu a diferença para 1 ponto, mas nada mudou em relação ao que a gente precisa fazer no Campeonato Brasileiro. Precisamos ganhar desses próximos 8 jogos, 6, 7, para o Botafogo ganhar o título brasileiro. Mas uma coisa me deixa, digamos que até certo ponto, tranquilo. Não tanto, mas tranquilo. É que o Palmeiras não vem engolindo seus adversários. Mesmo tendo apenas uma competição, o Palmeiras segue jogando futebol que não é encantador. É efetivo? Sim. Ganha jogos? Sim. Mas se você pega as últimas vitórias do Palmeiras, todas foram ali meio que na conta do chá. Não existe justiça no futebol. Mas se a gente tivesse que falar ontem, a equipe de Caxias do Sul merecia uma sorte melhor. Talvez um empate contra a equipe do Palmeiras, que tem mais técnica e conseguiu achar os gols, né? Contou com um goleiro que o bateu tomou, né? Tudo que é na direção do gol entrava. Mas é isso, meus amigos. Agora é pensar na Libertadores, conseguirmos um bom resultado contra o Peñarol e depois pensarmos no Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Calma, como eu falei no começo do vídeo, sem desespero e vamos focar partida a partida no Campeonato Nacional. Beijo, fiquem com Deus, tamo juntos, fogo neles. Volta ali por volta de 1 hora com o nosso almoço com TF. Hoje nós teremos 3 vídeos normalmente aqui no canal. Valeu e fui, tamo juntos, fogo!